Olá pessoal, essa é a apresentação então da plataforma Media Code para a transformação digital de cidades inteligentes, de Smart Cities. Nós somos uma plataforma que potencializa o desenvolvimento de tecnologias, impactando a experiência dos cidadãos, e a ideia é apresentar isso aqui para vocês hoje, principalmente com foco nas aplicações às principais secretarias e como isso impacta complementarmente na experiência do cidadão. Vamos lá. Nós acreditamos que quando cidadãos adquirem e acessam facilmente conteúdos e conhecimento, eles se sentem mais seguros, produtivos e felizes. A cidade, quando ela provê, portanto, uma forma fácil de adquirir e de acessar conteúdos, ela consegue informar, entreter e educar o cidadão. E isso faz a cidade, ele ficar mais produtivo e a cidade também. A Financial Times lança vários artigos sobre cidades inteligentes, as Smart Cities, e ela reforça nesse artigo aqui de Mobiles Could Be the Secret to Smart Cities que o telefone celular pode ser muito utilizado para projetos de cidades inteligentes. Nós acreditamos muito nisso, nós somos do mercado de mobile há muito tempo e sabemos que todas as pessoas estão com esses smartphones conectadas nas ruas hoje. E as cidades devem usar esses dispositivos para interagir com as pessoas, com os cidadãos e visitantes. Nossa proposta de implementação numa cidade, ela é feita em camadas. Então nós damos aqui um exemplo de uma implementação onde a secretaria original, onde se começa a implementação, seria, por exemplo, a Secretaria de Comunicação. E em seguida outras secretarias em espiral iriam implementando de acordo com o seu grau de preparação de uso destas tecnologias. Isso não quer dizer que as secretarias não possam fazer em paralelo implementações. Na realidade, a Secretaria de Turismo pode fazer em paralelo com a Secretaria de Cultura, porque são equipes em separado. Aqui não existe gargalo, funil, para que toda a implementação seja feita por um local somente, mas pelo contrário, nós capacitamos cada secretaria a rodar a sua própria experiência complementar. Sendo assim, aqui na parte de baixo a gente vai mostrar que o cidadão, ao capturar conteúdos da Secretaria de Comunicação, ele passa a ter acesso a essas informações e na sua experiência com a cidade ele está interagindo com a Secretaria de Comunicação. Quando a Secretaria de Obras passa também a disponibilizar conteúdos, essa pessoa, esse cidadão vai capturar conteúdos da Secretaria de Obras e vai complementando a experiência completa. Assim, a cultura, a educação e outras secretarias. Observe aqui na aplicação do cidadão, os módulos vão sendo carregados de conteúdo de acordo com a experiência que ele tem com os conteúdos daquelas secretarias que ele lida com elas. Tá? E dentro da aplicação do cidadão ou do visitante, ele passa a ter uma experiência com a cidade que é muito customizada para ele especificamente, para cada indivíduo da cidade. E eu diria que esse é um grande diferencial da nossa plataforma, quando se fala de uma plataforma única para toda a cidade, e não de aplicativos, por exemplo, que resolvem situações muito pontuais do cidadão. Aqui nós temos como resolver problemas, entregar informação, educar, entreter, tudo na mesma aplicação e de acordo com a experiência específica de cada pessoa. Agora vamos nas aplicações por secretaria especificamente. A gente listou 8 secretarias, nas quais nós colocamos alguns dos pontos. Certamente na conversa com cada secretaria nós vamos encontrando essas novas possibilidades de uso da plataforma, que é muito flexível. Então, na Secretaria de Comunicação,
todo o comunicado oficial ao cidadão, por temática, com super segmentações de públicos, pode ser feita através da plataforma. A conversa com a imprensa é como se os tentáculos da Secretaria de Comunicação alcançassem todos os jornalistas, inclusive por segmento de jornalista, entregando a eles informações, dados e números sempre atualizados. Também na parte de treinamento, que é uma comum em todas as secretarias, vocês vão ver. Na Secretaria de Obras, placas das obras sempre atualizadas com o antes e o depois, registros de autorização de obras, rastreabilidade de materiais que estão em campo, identificação de viaturas, guias ao cidadão, ao construtor e treinamento, inclusive relacionado ao plano diretor da cidade. E na Secretaria de Obras tem várias formas de aplicação também. No turismo, o guia da cidade para turistas, para moradores, que pode ser um guia diferente, porque o morador tem necessidades específicas em relação à cidade. Nos museus, nas igrejas históricas, em todos os monumentos da cidade, inclusive colocando QR Codes ou colocando geopublicações, guias de restaurantes, inclusive patrocinados, o calendário oficial da cidade com todos os eventos, treinamento de guias que levam turistas pela cidade, que atendem os turistas nos aeroportos, eventos, então todos os eventos podem ser smart conectados, e os indicadores do turismo, não somente para jornalistas, mas também para o cidadão, mas também para as pessoas que são no meio do turismo. Na cultura, aulas de arte, guias culturais, cadastro de patrimônio cultural, guias e orientações para as políticas de incentivo à cultura regionais e locais, também eventos culturais, cursos e oficinas, e os núcleos regionais de cultura, que cada um pode ter a sua estrutura de conteúdos específica e própria. Educação, gestão educacional, o calendário acadêmico, manual do estudante, que é muito interessante para educar o estudante em como usar os equipamentos educacionais da cidade, a própria escola, os ginásios, as bibliotecas. A estante literária, que nós temos um slide específico que falamos dele nessa apresentação, pode-se ter estantes literárias em vários lugares da cidade, estendendo o projeto de educação da cidade para o cidadão que não está dentro da escola, mas que poderia receber conteúdos através dessas estantes literárias, que são estantes virtuais, a gente vai ver daqui a pouco. Guias de metodologias para os docentes, inclusive nós temos isso pronto, feito em parceria com a Editora Moderna, no conteúdo gratuito. Ou seja, tem como se ensinar os professores as metodologias do século XXI, capacitação de professores e indicadores da educação, que são muito importantes, não somente para a secretaria, mas para a imprensa e para todos os envolvidos na área da educação. Na Secretaria da Segurança, o treinamento de agentes de segurança, inclusive em micro módulos de treinamento entregues à distância para essas pessoas que estão em campo, guias e orientações para equipes, manuais de equipamentos, inclusive de armamento, que podem ser facilmente consultados a qualquer momento, as escalas. Na defesa civil, pode ser muito utilizado para avisos geolocalizados, onde tem algum incidente. Instrução que é feita nas escolas, tanto por parte da polícia, quanto dos bombeiros, quanto da defesa civil, para que adolescentes entendam os riscos, por exemplo, na época de enxurrada, de chuvas. Agentes comunitários, o treinamento deles, os indicadores de segurança e o relacionamento com a imprensa. Na Secretaria do Trabalho, as vagas com o conteúdo sempre atualizado, com as novas vagas que vão surgindo, várias cartilhas do trabalhador, tanto para seguro-desemprego, como fazer um currículo, como procurar um trabalho em áreas específicas, os direitos do trabalhador,
não só mostrando a lei, mas mostrando os pontos mais nevrálgicos do direito do trabalhador, treinamentos e cursos, campanhas ao trabalhador, indicadores da secretaria de desemprego, de nível salarial e etc. E o relacionamento com a imprensa também. E a última secretaria que a gente traz aqui exemplos é a Secretaria da Saúde. Então, todas as campanhas de saúde podem ser potencializadas, expandidas digitalmente através de redes sociais, através dos smartphones pelo Media Code. As campanhas de vacinação nunca mais serão as mesmas. Aqui é uma verdadeira revolução, porque quando uma mãe, por exemplo, vai vacinar o seu filho, ela captura um código no posto de saúde que explica qual é a vacina que ele está tomando, mostra qual é o calendário de vacinação da prefeitura e mostra também índices de vacinação quando estão muito baixos, faz essa parte educacional. Quando essa mãe precisa levar o seu filho no posto de saúde para uma outra vacinação, ela será avisada no próprio smartphone à distância. As unidades de saúde com suas informações, onde é que elas estão, o endereço, qual é o mais próximo da sua casa. Orientação e prevenção, com vários guias para o cidadão comum, entendendo o que é o Aedes aegypti, entendendo como combater a dengue dentro de casa, o que é o câncer de mama, ou seja, toda essa parte de orientação e prevenção. A ouvidoria, para ter relatos direto do cidadão, direto no smartphone, fácil de ser acessada. Indicadores da saúde e relacionamento com a imprensa. Essas são algumas das aplicações por secretaria. Existe uma série de outras possíveis que serão descobertas totalmente dentro do contexto de cada uma. Nossa plataforma é uma plataforma de transformação digital, permite que as pessoas capturem, guardem e compartilhem. É usada em várias áreas e é uma plataforma que é web e mobile, né? Ela funciona em qualquer tela e principalmente ela existe porque as pessoas precisam, elas se deparam com informação e conhecimento que querem se apropriar e guardar, e o Media Code resolve isso de uma forma muito fácil, muito simples, tanto para quem publica quanto para quem captura o conteúdo. Aqui mostra como é fácil de usar a plataforma, tanto por parte do publicador quanto do usuário final. São 6 passos para se publicar um conteúdo dentro das secretarias. Qualquer pessoa da secretaria poderá publicar conteúdos, naturalmente aquelas que tiverem um acesso de publicador. Mas a gente quer dizer quando fala qualquer pessoa, porque não é necessário ter nível técnico, uma competência técnica para publicar conteúdos. A plataforma já entrega isso. Para o cidadão, para o usuário final, é muito fácil. Ele vai baixar a aplicação da prefeitura, vai apertar esse botão azul aqui e vai capturar conteúdos tanto através de códigos, como é esse caso aqui do cidadão, quanto do Manual do Cidadão da Defesa Civil do Estado de São Paulo, como através de geolocalização ou de links na web. Então são 3 formas de captura que existem, inclusive através das redes sociais. As aplicações dentro da cidade são vastas, mas a gente coloca aqui usos externos e usos internos num projeto de cidades inteligentes. Todos os eventos, os patrocinadores, os catálogos, as listas de expositores, programação, mapa do evento, campanhas ao cidadão, treinamentos, guias passo a passo, impresso, cartão de visita, jornais digitais, carros adesivados. Mas a mesma plataforma pode ser utilizada internamente somente. Ou ambas as formas de uso, tanto a interna quanto a externa, e os públicos são separados de forma absolutamente clara, sem haver mistura dos conteúdos dentro do smartphone das pessoas. Por exemplo, os cidadãos não vão ter nos seus smartphones conteúdos internos de uma secretaria. Isso é específico da secretaria, de uma secretaria. Mas para uso interno, por exemplo, eventos, relatórios, distribuição de políticas internas,
releases de imprensa, eventos e cerimoniais, distribuição de documentos, o próprio endomarketing para educar os funcionários da prefeitura e por aí vai. As principais vantagens e benefícios. A primeira grande vantagem é que a experiência é inovadora e a facilidade. As pessoas se apropriam de conteúdo através dessa tecnologia transmediática. Os conteúdos podem ser geolocalizados através de cercas georreferenciadas. A captura dos conteúdos é imediata e a pessoa acessa o conteúdo com ou sem internet. Ela pode ser atualizada à distância, com um conteúdo de 1,5 milhão de cidadãos. Quando você atualiza esse conteúdo na nuvem de uma forma muito fácil, ele é atualizado dentro do smartphone das pessoas e ela ainda pode ser notificada. A facilidade também é muito grande. É muito fácil de usar, tanto para quem publica quanto para quem captura. O uso de conteúdo, você pode usar conteúdos que já estão disponíveis em vários formatos de arquivos dentro das secretarias. A conversão é simples para o formato Media Code. E a implementação também é distribuída, o que facilita muito a implementação. Não é necessário concentrar numa secretaria somente. Em cada secretaria terá um responsável pelo projeto e ele vai definir quem é publicador e que conteúdos podem ser publicados. No meio aqui a sustentabilidade e economia. Então, operar um projeto de cidades inteligentes com a impressão mínima de papel ou até com zero impressão de papel é muito interessante, ou seja, a lógica da sustentabilidade tem que estar em todos os projetos. Mas existe também uma questão de economia de custos com melhoria do processo de comunicação, com essa diminuição de impressão de papel e gastando menos tempo de quem manda conteúdo para o cidadão, né, de quem quer alcançar o cidadão com informação ou o visitante. A parte de inteligência também é muito importante. A experiência, além da experiência ser inteligente, né, eu estou num evento e eu capturo o conteúdo do evento. Eu estou numa repartição pública, eu capturo o conteúdo da repartição pública. Mas também nós temos o Big Data e o Analytics, que são grandes tendências de qualquer projeto. Além de ser uma plataforma de computação na nuvem, né, de cloud computing, a gente tem também essa parte de registrar todos os dados e fazer estatísticas ou analytics de todo o conteúdo que trafega pela plataforma. Assim, a prefeitura tem como, de forma muito inteligente, descobrir quais são os conteúdos mais importantes que as pessoas estão acessando, ou que as pessoas estão dando mais importância, e quais são os conteúdos que as pessoas estão mais rejeitando. Um exemplo de uso de um Big Data Analytics com nossa plataforma é, por exemplo, a prefeitura fazer uma campanha sobre a dengue na época do verão e perceber que os cidadãos estão acessando pouco esses conteúdos. Eles estão interagindo pouco com a prefeitura através da plataforma desses conteúdos. E aí a prefeitura faz campanhas de reforço especificamente nessa área da dengue para que as pessoas acessem mais os conteúdos disponibilizados pela prefeitura. Esse caso é até interessante que a prefeitura, ao fazer uma campanha, ela tem como colocar os códigos na tela da televisão, para que o cidadão aponte o smartphone com o aplicativo da cidade e capture o passo a passo do que ela tem que fazer para evitar a proliferação do Aedes aegypti no seu bairro, na sua casa, por exemplo. Uma coisa também que traz a inteligência da plataforma é que a solução é completa, de ponta a ponta, você não tem que contratar hosting, servidor, domínio, tudo isso é cuidado pela nossa plataforma. Agora o mais importante, a vantagem mais interessante aqui é o engajamento. Conseguir engajar os públicos à distância, entregar uma experiência digital e conectada, ter sempre acesso ao público que você, ou aos públicos, né, que são públicos distintos, cada tipo de comunicação, é um benefício gigante da nossa plataforma. A possibilidade também de entregar conteúdos através de várias mídias online e offline e engajar esses públicos através tanto da digital quanto da offline. E também de ter conteúdos contextuais, engajar contextualmente. Acho que engajamento é a principal força da nossa plataforma, da nossa experiência. Os próximos slides mostram que a transmídia, essa mixed reality, a realidade mista,
É uma grande tendência em governos eletrônicos e em projetos de cidades inteligentes no mundo inteiro, no Brasil também. Tá? Então, nesse caso aqui de pontos turísticos, eu estou usando o QR Code, guias da cidade sendo entregues através também de QR Codes, ônibus da Prefeitura de São Paulo na área de transporte, onde você tem como pegar a tabela de horários daquele ponto. No nosso caso, uma vez que o cidadão capture essa tabela, ele tem acesso a essa tabela mesmo quando ele está na frente, não está no ponto específico. E isso é muito interessante porque a pessoa, nesse caso aqui da Prefeitura de São Paulo, é necessário a pessoa sempre ir lá para capturar o código de novo para saber qual é a tabela. E no caso do Media Code ele captura somente uma vez. A distribuição de documentos, guias e estratégias internas da Prefeitura, controle e educação ambiental, mobiliário urbano que pode ganhar camadas digitais no entorno dele, a, a parte fiscal e de nota fiscal e finanças da prefeitura, a parte de segurança, esse aqui é um exemplo do Departamento de Defesa americano, na parte de viagens, onde mais detalhes são dados em relação a cada item que pode se levar em voo ou que não pode se levar. E também na parte de controle de certificados online da saúde. Então, esses códigos podem ser distribuídos nas casas, por exemplo, individualmente, para se saber quando foi que um agente passou ali. O agente aponta e ele cadastra uma passagem dele naquela cidade, naquela casa também, através de uma plataforma, da própria plataforma da prefeitura. Documentos oficiais atestados, todas as publicações, os jornais oficiais. É a lógica do cidadão totalmente conectado, do cidadão com todos os conteúdos que interessam a ele. E é importante saber também que todos os cidadãos no Brasil, a maioria deles já tem um smartphone para poder acessar. Aqui são números que mostram a força dessa conectividade. Por exemplo, 90% da população economicamente ativa, o PEA, possui um celular. 40% dos domicílios possuem banda larga, quase 100% das empresas. 80% da população já tem 4G, 98% do 3G. 75% dos dispositivos que estão nas mãos das pessoas já é smartphone, o que permite utilizar essas tecnologias do ponto de vista do cidadão. O mobile, o telefone celular, é a mídia sempre presente, então se você, governante, quer estar na mão do cidadão, quer estar em constante contato com o cidadão, o mobile é a mídia para se estar. Né? Ela, a audiência, que é a pessoa, está sempre com o seu smartphone na mão, então é a melhor mídia que existe. Também acreditamos que é importante agradar as pessoas, fazendo-as mais inteligentes, capturando a cidade enquanto as pessoas experimentam a cidade. Essa pesquisa do Instituto do Futuro pode ser pesquisada na web, Institute for the Future, lá no Palo Alto, mostrando que no futuro todas as coisas vão ser mídia, vão entregar conteúdo. Nós do Media Code somos plataforma para que essa cidade entregue conteúdos imediatamente através da transmídia, da realidade mista. Acreditamos piamente que cidades inteligentes se revelam para seus cidadãos e visitantes através dos seus smartphones. E isso já é possível, como acabamos de falar. A questão da sustentabilidade, uma máxima distribuição de conteúdos com a redução de custos de impresso, fazer com que as pessoas compartilhem e divulguem a cidade é importante para criar um inventário de mídia. Todas as vezes que atualizamos os conteúdos, nós notificamos o cidadão e o visitante. Por exemplo, se é um guia de restaurantes ou de peças de teatro da cidade, sempre que tiver uma novidade, as pessoas serão avisadas. A pessoa tem como explorar a cidade através de conteúdos recomendados e conteúdos geopublicados em determinados locais, como por exemplo em monumentos. Toda a parte de analytics e de dados estatísticos para as pessoas, para a prefeitura gerenciar
quais são os conteúdos que têm maior eficácia, quais são os de maior impacto, qual tem o maior poder de reverberação, os mais compartilhados, os que têm maior retenção, os mais deletados, os que têm maior rejeição, portanto, e por aí vai. Aqui é o slide, um exemplo de um adesivo com uma estante virtual, onde esse adesivo pode ser colocado em vários lugares da cidade, transformando a cidade inteira numa biblioteca, tanto para conteúdos de entretenimento, como livros, notadamente os livros em domínio público, apesar que existem vários livros sensacionais, não somente clássicos, mas livros modernos, contemporâneos em domínio público, mas também toda a parte de legislação, de educação do público. Isso também pode ser explorado comercialmente, até para fins de patrocínio dessa biblioteca, de transformar a cidade inteira numa biblioteca. Isso é moderno, isso é transformador numa cidade. O Media Code é uma plataforma que permite com que a cidade faça o mesmo que outras plataformas fizeram para os cidadãos. Olha o que o Netflix fez. Ele permite que as pessoas acessem filmes e séries online ou offline em seus smartphones. O Spotify fez a mesma coisa com a música. E o Media Code resolve esse problema em relação aos conteúdos da cidade. É uma plataforma white label que leva a marca da cidade e a cidade entrega esses conteúdos por secretaria, de acordo com a necessidade de cada cidadão. Nós temos muita experiência no mobile, décadas de experiência, e nós criamos a melhor experiência possível, que é um resumão. Os conteúdos vêm de forma organizada por categorias, é rápido e fácil de capturar, é seguro, ninguém perde seus conteúdos quando captura com o Media Code. Tem buscas internas que facilitam muito o acesso ao conteúdo capturado. Nós geolocalizamos conteúdos, associamos vídeos aos conteúdos que ajudam a educar a população. O conteúdo pode ficar offline, e isso o cidadão é que decide o que vai ocupar espaço no celular dele ou não. Quando fica offline, ocupa espaço na memória. Quando ele tem somente acesso online, não ocupa nenhum espaço na memória do cidadão, no celular do cidadão. E a sincronização, o conteúdo ele é sincronizado em todos os dispositivos. Um monte de empresas e governos, autarquias que já utilizam a nossa plataforma. Aqui só alguns exemplos. E é isso, obrigado pelo tempo de vocês, explicando aí mais em detalhes como usar essa plataforma para gerar a solução mobile de interatividade com o cidadão. Um abraço.